Cada batismo que nós de arrependimento que nós fazemos, como ontem, é uma vitória do reino dos céus. Então, nós não sabemos os números de pessoas que serão salvas. A Bíblia diz que são milhares de milhares, ou seja, muita gente. Mas cada uma dessas pessoas que recebe a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida é uma vitória conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Amém? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Então, a gente vai falar um pouquinho sobre... Nós já falamos na aula passada, nesse tema, né? nessa aliança, que é a aliança da preservação. Na semana passada, nós falamos sobre a misericórdia e hoje a gente vai falar sobre a justiça. Então, por que Deus permitiu o dilúvio sobre a terra? Bem, é a justiça de Deus em relação ao procedimento ímpio do homem. A Bíblia diz que Deus falou que o intento do coração do homem que era somente para maldade. E em toda aquela geração, eu não sei qual era a população mundial na época de Noé, sei lá se era 1 milhão de pessoas, menos de 1 milhão, mas eu não sei. Mas eu sei que no grupo todo de seres humanos que haviam sobre a terra, Deus só encontrou um homem que fosse justo, que foi Noé. Então foi por causa disso, por causa da justiça de Deus, que Deus permitiu que caísse o dilúvio sobre a terra. Até porque, vamos imaginar que Noé, quando ele chamou Noé para construir a arca, Noé tinha 500 anos. Não se assuste não, tá? Porque na época de Noé, 500 anos ainda, ele estava, vamos dizer que era uma pessoa de 30, 40 anos hoje. Estava na metade da sua vida, visto que as pessoas naquela época viviam perto dos mil anos. Então, ele estava na metade da sua vida, ainda era um jovem ainda. E aí, vamos por média, diz que o brasileiro, a média de vida é de 75 anos, então, mais ou menos entre 35 e 40 anos era a idade de Noé, considerando o brasileiro. Então, Noé era um jovem ainda, mas que um dia ia ficar velho, iria morrer, e aí? Através de quem que ainda haveria a preservação sobre a natureza? Quem Deus poderia usar, como usou Noé, para que houvesse preservação da criação, da natureza humana, daquilo que Deus criou? E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar hoje, sobre a preservação da natureza, a preservação da vida. A gente viu lá que as promessas da aliança da preservação, uma das promessas que Deus deu ao homem foi o domínio sobre a criação. Beth, abre aí, por favor, Gênesis 9:2. Livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 2. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Então, Deus deu ao homem o domínio novamente sobre a criação. Aí cabe uma pergunta que eu sei que vocês vão responder igual o seu boneco, de costa. Por que o homem perdeu o domínio sobre a criação? Pelo pecado. Por conta do pecado? Mas, muito bem, Loá, mas qual pecado? A desobediência, ele fazia muitas coisas
Oi? Eu não entendi. Sim, muito legal. A desobediência. Mais alguém sabe a resposta sem Eloá? Aí, ó, Eloá está dando um destoar em vocês, ó. Mais alguém sabe a resposta? Então, gente, vamos lá. Vamos ler esse texto lá, que ele é importante para a gente. Eu anotei aqui, tá? Gênesis 3, 17 e 18. Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comer. E Adão disse, não. E a Adão disse. Desculpa. E a Adão disse, Deus falando para Adão: viste que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá delas o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Bom, o ato de desobediência do homem trouxe maldição não só ao ser humano, mas trouxe maldição sobre toda a criação. Maldito é a terra por causa do seu ato. Foi o que Deus disse para... Oi? Foi o que Deus disse para Adão. Mas antes do pecado, Deus havia dado responsabilidade para o primeiro casal, não havia? Beth foi lá, que ela tá em Bicas aqui, então eu vou ler. E uma das responsabilidades que o Adão tinha, que o primeiro casal tinha, era de cuidar da criação. Vamos ver lá, Gênesis 1, capítulo 28. Gênesis 1, capítulo 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto e que dê semente. E isto vos será para mantimento. Então, uma das ordens que Deus deu ao homem foi cuidar da criação. Então, com o ato de desobediência do homem, que Eloá tão bonitinho, tão com certeza respondeu, aquilo que ele tinha que cuidar, ele tornou-a maldita. Maldita é a terra por tua causa, disse Deus a Adão. Então, se ele tinha que cuidar e não havia cuidado, muito justo que ele também perdesse o domínio sobre toda a criação. Querido, eu não sei o que é viver num planeta em que toda a criação fosse hostil a você, em que não houvesse respeito das criaturas que Deus criou para que nós cuidássemos, não havia respeito. Então nós vimos que quando Deus restituiu o domínio do homem, da criação, ele foi exatamente porque a atitude de Noé foi uma atitude totalmente contrária àquela de Adão. Adão abandonou a criação. Noé, ele cuidou da criação. Noé, ele preservou a criação. Eu imagino que para preservar tantos animais dentro de um barco, deve ter sido uma trabalheira danada. Quantos de vocês têm um animalzinho de estimação em casa?
Só eu e Beth, mais ninguém? A Simone também tem. Eu sei que Valéria tem. Olha lá, Valéria mostrou na casa de Simone. Eu também sei que tem. Na casa de Eloá, eu não sei se Eloá tem um animalzinho de estimação. Mas eu sei que todo mundo sabe. Tem não? Na casa de Renata eu também sei que tem. Eu sei que todo mundo sabe que para criar um animalzinho dá um trabalho tremendo. Agora vocês imaginem o trabalho que a família de Noé teve para cuidar de tantos animais dentro de um barco. Então, não é de se estranhar que a primeira atitude de Deus, quando as pessoas, os animais, quando os habitantes, melhor falando, os habitantes da arca desceu, a primeira atitude de Deus tem sido essa: olha, eu vou botar novamente respeito nos animais em relação a vocês. Vocês tiveram de volta aquilo que vocês perderam no Éden, eu estou te restituindo novamente. Vocês têm o respeito novamente dos animais. E vocês terão domínio novamente sobre ele. Queridos, eu não sou biólogo, eu não faço parte de Greenpeace, coisa e tal. Mas eu gostaria de falar um pouquinho hoje, eu acho que a palavra é até essa, eu nem sei se é, sobre sustentabilidade. Vocês acham que o homem está cuidando da criação como deveria ser cuidado? O que vocês acham? Se vocês estão com os microfones fechados, podem abrir que eu quero a resposta de vocês. O que vocês acham? Não está cuidando da criação com o respeito que ela merece? Não. Não. Mas Simone também disse que não. Mais alguém tem a opinião contrária desse pessoal? E, queridos, eu também acho que não. Eu também acho que o homem está mais para Adão do que para Noé. Eu acho que o homem está destruindo mais do que preservando. E antes da gente começar a falar um pouquinho sobre isso, eu quero que vocês entendam que Deus, ele se preocupa, é claro, nós somos... o maior cuidado de Deus está com a sua principal criação, que somos nós, os seres humanos. Mas Deus não se preocupa só com nós. Deus se preocupa também com tudo aquilo que ele criou. Beth, abre lá, por favor, em Gênesis 8:1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos, que com ele estava na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Então, queridos, Deus, ele não se lembrou só do homem que estava dentro da arca. Deus, ele se lembrou de Noé e da sua família, mas também se lembrou dos animais que ali dentro estavam e fez soprar um vento para que diminuísse a água. Então, Deus, ele não se preocupa só com o homem. Deus, ele se preocupa também com a criação. Deus, ele não estava preocupado só com o sofrimento do homem de estar vivendo um ano dentro de um barco. Nós estamos vivendo aí um período de pandemia e quanta gente não consegue ficar dentro de casa, e olha que a gente de vez em quando vai na rua, faz uma coisa ou outra. Agora vocês imaginem, ficar um ano, 365 dias e mais 4 horas, se eu não me engano, 4 ou 5 horas, sei lá, preso dentro de um barco. Deus, ele não se lembrou só do sofrimento humano. Deus, ele também se lembrou do sofrimento de cada animal, de cada ser vivo que estava dentro daquela arca. E para que a gente feche isso aí,
chave de ouro sobre o cuidado que Deus tem com toda a natureza, com toda a criação, Beth, abre lá, por favor, em Provérbios 12, 10. Provérbios, capítulo 12, versículo 10. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o de coração dos perversos é cruel. Então, a gente vê que Salomão, lá em Provérbio, ele diz que Deus ele atenta para aquele que cuida bem dos seus bichinhos de estimação, e esses são considerados justos. Existem outros versículos falando sobre juízo, aquele que maltrata os animais, mas eu procurei lá na minha chave bíblica, na minha concordância bíblica, só achei esse, mas já dá para a gente criar, já dá para a gente entrar no nosso estudo. Foi unânime aqui a resposta de que o homem não tem cuidado bem da natureza, daquilo que Deus criou. Aí eu vou fazer outra pergunta. Queridos, e a natureza, ela tem sido benevolente ou tem sido hostil para com o homem? Vamos lá. Pergunta merece resposta. Até as perguntas mais merecem resposta. Pergunta a natureza. Benevolente. Ô, Reinaldo? Gênison. Eu acho que a natureza não está sendo hostil, não. Ela simplesmente está respondendo ao trato que ela está tendo, entendeu? Que é a ação, a reação. Se o ser humano não está cuidando bem da natureza, ele vai colher aquilo que é fruto, entendeu? De como ele está cuidando, entendeu? Então, eu acho que a natureza ela não é hostil, ela não está sendo hostil, simplesmente ela está dando uma resposta, entendeu? Ela está correspondendo conforme ela está sendo tratada. Se a gente cuidar bem, eu acho que a gente vai colher bons frutos da natureza, entendeu? Um clima legal, por exemplo, né? Que isso aí é notório, cara. É notório que o homem não tem cuidado de nada daquilo que Deus tem, né? Colocou para a gente cuidar, né? Claro que o tema está sendo hoje a natureza, né? Que não tem cuidado. E, consequentemente, nós vamos colher o aquecimento global, né? O degelo que está havendo aí, entendeu? Então, na minha opinião, a natureza não está sendo hostil. Olha, a vantagem da gente ter alunos inteligentes é que eles já chegam na conclusão final que a gente previu. Realmente, era isso que eu queria falar. A natureza ela é benevolente com o homem, sim. Os frutos, toda a nossa alimentação, ela é tirada da natureza. Tem sol, tem chuva, que faz a terra brotar, como está escrito lá nos evangelhos, lá que Jesus falou, que Deus faz descer a chuva e nascer o sol sobre justo e sobre injusto, e a gente sabe que sem esse ciclo é impossível a vida. Então, agora, a natureza também, ela tem sido hostil para com o homem por causa dos maus tratos que o homem está dando a ela. Lá no Éden, a natureza deixou de ser benevolente com o homem por causa do trato que o homem não deu a ela. O homem restituiu o domínio sobre essa criação. E o homem novamente está cuidando mal da casa que Deus nos deu para morar. A casa que Deus nos deu para morar se chama planeta Terra. E nós estamos cuidando muito mal do planeta Terra. Por isso que há em lugares que tem chuvas excessivas, por isso que tem lugar que tem calor excessivo,
tem gente morrendo de frio, tem gente morrendo de calor, porque onde deveria fazer calor está fazendo frio, onde deveria fazer frio está fazendo calor. Tem aí o tão decantado efeito estufa, que dizem que estão destruindo a camada de ozônio, que nos protege dos malefícios dos raios solares, e aí cresce o número de câncer de pele, por exemplo. Ou seja, a natureza ela está respondendo aos maus tratos que os homens estão tendo com ela. Aí eu gostaria de fazer uma outra pergunta a vocês. O que vocês acham dos grupos ambientais? Greenpeace e tantos outros que tem aí. Projeto Tamar e tantos outros que tem aí. O que vocês acham? Hein, gente? Vocês não têm opinião sobre eles, não? É bom, é ruim? Por que é bom? Por que é ruim? Bom, vou ajudar vocês. Cuidar da natureza é bom? Cuidar da natureza é bom. O que esses grupos fazem? Eles tentam cuidar, né? Eles cuidam, mas às vezes acaba causando, né, conflitos, né? Eu acho que o ponto ruim é esse, né? Porque não é uma coisa equilibrada, é um exagero, né? Claro que tem que se cuidar, né? Mas isso aí gera... Quem teria que se preocupar seriam os governantes, né? E acaba causando conflito, né? Porque fulano lá do outro país está preocupado com questões nossas aqui, né? Dá o exemplo aí da Amazônia, né? E acaba causando outros tipos de conflito. Então, há também muita coisa no meio disso aí, né? Os interesses políticos acabam envolvendo outras coisas. Eu acho que o malefício é isso aí. Alguém tem mais alguma outra opinião sobre isso? Bom, tem um cantor brasileiro que Vamos falar sobre os exageros, tá? Tem um cantor brasileiro que meu pastor Renato gosta muito, que se chama Eduardo Duzec. Ele fez uma música, eu não vou cantar não, porque eu quero vocês aí, eu não quero espantar ninguém não. Mas eu vou falar um trecho da letra da música dele que diz assim: troque seu cachorro por uma criança pobre, sem dinheiro, sem carinho, sem rango e sem cobre. Sejam mais humanos, sejam menos caninos. Senão um dia desse você vai acabar latindo. É assim que diz a letra da música de Eduardo Duzec. Então, eu penso, né, que tem que haver um meio termo. E é aí que entra, né, a palavra sustentabilidade. Eu acho que tem muita gente, e isso é bom, preocupado com a natureza, mas pouco preocupado com a raça humana. Eu volto a dizer, o mundo, os governantes, eu já falei sobre isso aqui, eles gastam bilhões, talvez até trilhões de dólares para fazer robozinho para ir para a Lua, fazer robozinho para ir para Marte, telescópio para descobrir isso, para descobrir aquilo. Reinaldo, você é contra isso? Não, eu não sou contra isso, não. Sinceramente, eu não sou contra isso, não. Mas eu acho que enquanto houvesse uma criança passando fome no planeta Terra, a gente deveria deixar de se preocupar com a Lua, com Marte. Eles estão lá, foram criados por Deus,
faz parte da preservação da vida, porque Deus mantém tudo, sustenta tudo pela palavra, pela sua palavra poderosa. Está escrito lá em Hebreus que Deus sustenta tudo pela sua palavra. Então, lá em cima, onde o homem não consegue chegar e destruir muito, as coisas, elas acontecem normalmente. Existe uma camada em torno do planeta Terra, segundo os cientistas, que protege o planeta de meteoros, por exemplo, de grandes pedras que possam bater aqui, elas desviam antes de chegar aqui. Por isso que até hoje o planeta Terra nunca teve esse tipo de cataclisma. Ou seja, Deus criou tudo certinho e tudo bonitinho e deixou aí para o homem. O homem não precisa saber muita coisa sobre lá. Quer saber? Legal. Eu acho isso muito bom. Eu só acho que é desumano você se preocupar com Marte, se tem vida em Marte, se não tem, na Lua, se tem outros planetas habitados em outros sistemas aí que não é o nosso, que é o sistema solar, a nossa querida Via Láctea, se existe ou se não existe. Eu acredito que não, mas sei lá, a Bíblia não é clara em relação a isso, e eu me baseei naquilo que a Bíblia fala. Mas eu acho que, enquanto houver uma pessoa que não consiga fazer pelo menos 3 ou 4 refeições por dia, a gente não tem que se preocupar com outras coisas, não. A gente está se preocupando muito mais com um cachorrinho do que com as crianças. Aí eu fico pensando, quantas crianças passando fome por aí que não gostaria de ser um cachorrinho de madame? Gente, eu não estou dizendo que a gente tem que jogar o nosso cachorro fora, não. Pelo amor de Deus, não é isso, não. Até porque lá nós lemos Provérbio 12:10 e diz que o justo, ele trata bem dos seus animais. Mas será que meu cachorrinho precisa de um vestido de grife que custa $1.000, por exemplo? Meu cachorrinho precisa disso? Meu cachorrinho precisa de uma colheira de ouro que custa os olhos da cara, que eu vou trabalhar a minha vida toda e não vou conseguir comprar uma colherinha daquela para o meu cachorrinho? Será que eles precisam de tudo isso? Queridos, e a principal preocupação que eu tenho: qual deve ser a posição da Igreja de Cristo em relação a tudo isso? Será se a total omissão que nós vivemos hoje? Ou a gente tem que mostrar qual é a vontade de Deus em relação a isso tudo? A igreja tem que gritar mais. A igreja hoje em dia não incomoda mais ninguém, né? A igreja não é perseguida por ninguém porque a igreja não defende os seus valores. A igreja não tem que perseguir ninguém, não, mas tem que perseguir os seus valores. Qual é o valor da igreja em relação a isso aí? Afinal de contas, o dinheiro para pesquisas espaciais sai do bolso do cristão também, não é verdade? Eu sou totalmente contra. Enquanto tiver gente passando fome, eu sou totalmente contra. Será que eu não tenho direito de dar opinião sobre o imposto que eu pago todo ano e que, segundo pesquisas aí dos economistas, são 5 meses do meu trabalho? E aí, queridos, o que vocês acham? Nós temos que preservar a natureza, sim. Temos que preservar a natureza. Até porque, preservando a natureza, como o Gênesis falou, a gente está preservando a gente mesmo. Mas até onde vai o exagero? Até onde vai o descuidado com a maior criação de Deus, que somos nós, os homens? Eu tinha um tenente, e aliás, esses dias ele me perguntou, ele está trabalhando lá ainda, ele não é mais tenente, ele era temporário, deixou de ser tenente, está trabalhando lá como... Ele montou uma empresa e está prestando serviço para a Marinha. Ele me convidou,
depois que eu me aposentasse, para trabalhar com ele lá na empresa dele. Eu não pensei sobre isso, não, até porque eu estou pensando mais em descansar, mas sei lá, dia da manhã, ninguém sabe. Pelo que eu estou sabendo, vou fazer 58 anos, eu só posso me aposentar quando fizer 60. Mas eu ainda não tive a resposta do meu caso, não. Mas os que são semelhantes a mim lá na Marinha, todo mundo está tendo essa mesma resposta, só depois dos 60 anos. E ele me chamou. E por que eu falei nele? Bom, falei nele porque ele tem uma frase, que inclusive que ele pendurou lá no acho que é para-brisa, traseiro do carro dele. Quanto mais eu conheço o homem, mais eu amo os meus cachorros. Parece que ele tem 3 ou 4 pastores alemão lá, sei lá. Ele tem um mundo de cachorro lá também. Quanto mais eu conheço o homem, mais eu amo o meu cachorro. Mas aí eu fiquei pensando. Alguns anos atrás, olha que ele é novo. Ele teve um problema no coração e caiu na rua. Aí eu fiquei pensando, quem será que acudiu ele e levou ele para o hospital? Foi um cachorro dele ou foi um ser humano? E, queridos, igual a ele, tem muita gente que inverte valores. Qual é a posição do homem? Qual é a posição do homem, não, perdão. Qual é a posição da igreja? A igreja, ela está realmente... A igreja, ela está realmente preocupada em cuidar da obra-prima da criação de Deus, que somos nós, ou a igreja está preocupada em construir templos suntuosos, que eu não sei para quê. Aqueles templos suntuosos, ali em Alcântara tem questão de ética, eu não vou falar o nome da igreja não, tá? Questão de ética, mas é no centro de Alcântara, enorme. Tem aí lugares aí que eles chamam Cidade de Deus. Não tem um lugar chamado aí Cidade de Deus, que foi construído, Cidade de Cristo, sei lá, cidade de alguma coisa. Será que aquela é a cidade que Deus queria realmente? Ou será se Deus gostaria que um templo bem mais simples e mais comida no prato de quem passa necessidade? E às vezes, tem muitas pessoas que vão lá congregar nesses templos suntuosos e que quando chega dentro de casa tem dificuldade do pão cotidiano. Queridos, já são 11 horas, eu gostaria de abrir vocês, Renato, para falar, para a gente debater um pouquinho sobre isso, tá? A igreja está no centro da vontade de Deus, ou a igreja está fazendo parte aí, junto com um homem que diz que cuida, que está mais preocupado com Marte, com Vênus, com a Lua, com tempos suntuosos, com botar vestido de grife na sua cachorrinha, botar coleira de prata, de ouro nos seus cachorrinhos. Será que a igreja não está nesse ritmo aí, ou a igreja está tendo uma postura diferente que agrada a Deus? O que vocês acham? Na minha opinião, com certeza, a igreja não está fazendo o papel dela, que é cuidar, Jesus, claro que é simbólico, né? Do órfão e da viúva. Não é simbólico, não, é teórico. Não é teórico, não, é prático. Mas dentro disso também, nós vemos assim, isso me incomoda e muito. É igual ontem, eu estava no ponto do ônibus, chegou um rapaz, ele novo ainda, claro, a gente não vai dar. Eu fico naquela, né, de pensando, poxa, ele pedindo dinheiro, como todo mundo cruzasse para mim pedindo dinheiro. Sabe-se lá Deus para que queria dinheiro. Se era para comprar realmente a comida ou se era para comprar alguma coisa parecida. Mas que isso me incomoda e muito. E eu tenho colocado isso diante de Deus, porque a igreja, que a nossa igreja, ela venha cumprir o
projeto social, principalmente com os moradores de rua que nós temos aqui. Temos aqui, temos em outros lugares que nós cruzamos, e a gente que cruza o nosso caminho, a gente simplesmente, eu desvio deles, aí até quando entramos no ônibus, né, mas senhora, poxa, a gente fica até com medo de tirar dinheiro de dentro da bolsa diante de uma situação como essa. E é a realidade, né? Mas não é por conta disso é que nós não devemos fazer nada. Eu creio que a igreja tem que fazer alguma coisa assim. Eu e a Simone uma vez estávamos conversando a respeito disso, estamos esperando estruturar a igreja para poder a gente estar montando um projeto com relação a isso, né? De estar dando alimento, de, sei lá, fazer alguma coisa para poder estar acudindo essas pessoas de rua. E graças a Deus, não sei se é bom ou ruim. Bom, com certeza não deve ser. Nós não vemos tantas crianças por aqui, mas muitos adultos, assim, à margem da sociedade, com toda certeza, e passando necessidade, passa frio, passa fome, passa calor, tudo na rua, e não tem onde ter abrigo. Então, eu creio que a igreja tem que fazer, nós temos que fazer alguma coisa assim por essa situação. Mais alguém? Simone? Jenison? Eu acho que a gente tem que estar mesmo, né? O que eu falei com o Jânio, refletindo diariamente sobre isso, né? Sexta-feira eu estive lá no projeto, né? Então, vendendo as trufas, eu tinha que entregar lá. E eu dei uma passada lá, porque tinha umas coisas aqui, eu levei para eles, né? Deixei lá na farmácia. Aí fui lá avisá-los, né? Para pegar lá na farmácia. Enfim, gente, cheio. Ela tinha parado até a pandemia, né? Voltou esse mês. E é muita criança. E por que eles vão para ali? Não é para ouvir a palavra de Deus. Eles vão porque ela dá uma comida. A verdade é essa. Eu estava falando, claro, a palavra de Deus ela está sendo, né, plantada no coração deles através da vidinha dela, de outros irmãos, tinha outros irmãos lá trabalhando, mas é muita criança. E mesmo quando ela parou, ela falou, Simone, eu parei por causa da pandemia, mas não adianta, eles ficam no meu portão, eles ficam no entorno, né, porque é o lanche, é a atenção, é a brincadeira. Então, assim, realmente, tem muita gente querendo isso, a atenção, o pão, né? Eu lembro de momentos lá que eu levei acho que um macarrão com frango, molho de frango. E eu falei, eu esqueci, acabei botando tempero, né? Cebola, macho, pimentão. E elas me falaram, Simone, aqui eles comem de tudo. E comem mesmo. Então, assim, é muito triste a gente ver como ainda tem gente, crianças com fome. E tem uns que tem até o que comer em casa, né? Mas a mãe não se preocupa. Então, assim, realmente, nós como igreja temos que fazer a diferença, né? Temos que refletir sobre isso, né? Porque eles vão para comer, mas eles estão ouvindo a palavra de Deus, que vai fazer a diferença na vida deles mais adiante, né? Com certeza ali precisa muito. Aí, às vezes, também, o que eu penso, a gente fica muito preocupado com o distante, né? O mundo está tão perto da gente. São Gonçalo tem muitos lugares onde as crianças estão à margem da sociedade. Ficam na rua o dia inteiro, precisa. Então, realmente, o que Reinaldo falou é muito sério. Hoje, existe uma sociedade, né, adoecida, né, porque o mundo está doente e a gente tem medo, né, como o Beto falou, isso é uma realidade, a gente não sabe se a pessoa chega a gente pedindo dinheiro para quê. Né? Então, é muito importante esse trabalho da igreja, né, de levar a palavra, né, levar a palavra acima de tudo, mas cuidar do outro, porque o mundo está carente. Né? A minha opinião em relação a essa pergunta que você fez, né? A igreja está no centro da vontade de Deus? Com certeza não estamos. A gente sabe disso, não estamos. Né? A igreja não é perfeita. E eu vejo que até o final, até Cristo vir, a igreja vai estar se aperfeiçoando. Né?
Eu acho que sim, Deus está sempre sinalizando. Usa você, usa o Renato, usa outro pregador, né, para nos mostrar o caminho, como que a igreja tem que ser. E eu vejo que cada um de nós temos que fazer a nossa parte, né? Um pouquinho que passa da esperança. Se eu tenho essa consciência, se eu sei, eu tenho que fazer. Eu tenho que ser igreja, é o que eu tenho falado com Simone. Igreja somos nós, cada um de nós, né? Então, aonde tivermos, né, que a gente faça esse papel, esse trabalho, a gente tem essa consciência. Perfeito nós não vamos ser. As igrejas não vão ser perfeitas, né? Acerta em uma coisa, erra em outra. Então, no meu ponto de vista, é isso. Que a igreja somos nós. E já que nós temos essa consciência, que a gente pratique, faça, né? Entendeu? Eu, Gênesis, que eu faça, que eu pratique o bem, a bondade, né? Promover o outro, ajudar o outro, entendeu? Então, a minha opinião em relação é essa, entendeu? Né? Que a gente que tenhamos essa consciência, não só dentro da nossa comunidade, né? A Bíblia fala, né? Primeiro os irmãos da fé, mas que a gente saia do quadrado também e possamos expandir isso lá fora, né? Com outros que não sejam da nossa comunidade, mas, né, tem a necessidade, a carência, né? Com o ser humano em geral. Mais alguém? Querido, eu não vejo a hora de nosso trabalho crescer, de nós crescermos e tivermos muitas e muitas pessoas junto conosco para que a gente realmente possa ajudar a quem necessita. E que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e que a visão que nós temos e que a gente não se afaste nunca dela, que é de cuidar, de cuidar do nosso próximo, de cuidar das nossas pessoas, é de cuidar, é de preservar. Eu concordo em tudo que o Simone e Gênison falou. A única ressalva que eu faço aqui é que, sinceramente, eu não acho que a igreja está crescendo e a igreja está evoluindo. Eu não acho. Muito pelo contrário. A igreja está regredindo. A igreja, em vez de ir em encontro, a estar mais perto de Jesus do que Jesus era, a igreja está se afastando disso. Senão, olha só como vivia a igreja do primeiro século. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em todos eles havia uma abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terras ou casa, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Então, queridos, que realmente aqui a Bíblia diz que a primeira igreja, a igreja do primeiro século, diz da multidão dos que creram. Quando entre nós tiver multidão que creia, que a nossa atitude seja a mesma que eles tinham, de cuidar, de não permitir que haja nenhum necessitado que quer. Bom, eu não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Renato com certeza vai participar, porque ele sempre participa no final. Ele vai participar, e eu não... Tudo que eu queria conversar e tratar com vocês hoje de manhã aqui, eu já tratei. Que Deus nos mantenha nesse pensamento de cuidar, de fazer realmente a obra de Deus. E a obra de Deus é essa aqui que eu li agora em Atos capítulo 4, a partir do verso 32. Essa é a obra de Deus. A primeira igreja fazia a obra de Deus. E hoje, nós não estamos fazendo a obra de Deus. Nós estamos regredindo. E a cada dia que passa, a igreja regride mais da vontade de Deus. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Se não, meu pastor Renato, a palavra está com você, tá, queridão? Bom, quero voltar aí, só para fazer um complemento com relação do Arno do Zé. O Reinaldo lembrou bem aí a letra dele, que
representa bem a visão de que, para algumas pessoas, os animais, eles têm mais importância ou valem mais do que os seres humanos. Nessa mesma música aí, nessa mesma letra, tem uma parte que é muito engraçada, que a letra é toda engraçada, né? Aí o Zé que diz: eu conheço um garotinho que queria ter nascido pastor alemão, né? Ele achava que se ele tivesse nascido pastor alemão, ele ia ser mais bem cuidado do que enquanto ser humano, né? Então, como ele está colocando, essa é a inversão de valores, né? E a gente, sem perceber, mesmo sendo cristão, mesmo tendo esse entendimento que a gente tem, como ele a respeito da criação, da coroa da criação, aí o ser humano, a gente sabe, a gente tem o conhecimento, muitas vezes, sem perceber, a gente pode estar fazendo isso. A gente fica muito mais preocupado, às vezes, com os nossos animais, ou dá até uma atenção maior aos nossos animais, gasta mais com o animal do que a gente pode correr o risco de gastar com as pessoas, né? Então, que nós possamos nos autoavaliar. Eu acho que essa aula de hoje, ela nos dá essa condição de autoavaliação. E aí, isso é pessoal. Com relação ao que a Beth colocou, ela falou do texto aí dos órfãos e das viúvas, né? Tem um complemento também dos estrangeiros aí, que era o cuidado de Deus, né, com as pessoas, e o sentido principal disso era o cuidado com as pessoas, era a preservação da vida, né? E semana passada, Reinaldo, dentro da aliança ainda falando da aliança da preservação, ele falou de Jonas, né? O que aconteceu com Jonas no final da história. E aí, aqui no capítulo 4 de Jonas, que é o final da história, né? Depois de tudo aquilo que aconteceu, que a gente sabe, que Nínive se arrependeu, que Deus não destruiu, e Jonas sentou lá na porta da cidade para ver o que ia acontecer. Ele ainda estava esperançoso que Deus não livrasse, né? Tanto que ele falou: eu não queria vir porque eu sabia que o Senhor é misericordioso, é bondoso, e o Senhor ia preservar. Mas Deus preservou em função da mudança de atitude daquele povo. Mas lá no capítulo 4, no verso 10, diz assim: mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta que não tem podado nem tem feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir nem a mão direita nem a mão esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveriam ter pena dessa grande cidade? Ou seja, aí está a inversão, né? Ele estava se preocupando muito mais com aquela vegetação, com aquela plantação, do que com os seres humanos. E aí, por que isso também acontece? A partir do pecado, né, o homem caiu numa condição, e uma das condições que o pecado gerou é a ganância, né? E por essa ganância, e aqui em Timóteo também fala isso, que nos últimos tempos seria assim, os homens são gananciosos, eles estariam muito mais voltados para ele e para os seus interesses do que dos outros. E a gente vê essa questão da preservação também lá com Caim e Abel, quando Deus chama a atenção de Caim, ele fala: por acaso eu sou cuidador, guardador do meu irmão? Né? Então, o sentido de Deus é sempre preservar. E, contando nesse sentido da preservação, a preservação da natureza envolve diretamente a preservação da vida. Porque, quando nós estamos vendo agora no nosso país, né, que em termos naturais é um dos países mais abençoados por Deus na sua criação. Nós vemos a Amazônia, que é um negócio espetacular no mundo. Ninguém tem o que nós temos, mas não é preservado. A gente viu o que aconteceu no Pantanal, quantos animais mortos por conta da preservação. E a gente sofre a consequência, porque quando desmata lá,
isso traz consequência para o nosso país. Aí você tem enchentes terríveis por conta desse desequilíbrio aí. Aí a gente morrendo por conta de um desequilíbrio e não se preservou. Então, quando se preserva a natureza, é uma ação de preservar a vida. Porque quando você afeta a natureza, acabou ali aquela fonte de água, a água é vida. Ali você já começa a extinguir a vida. Então isso é sério, isso é muito sério. E nós precisamos estar atentos por isso. Concordo com o Rei aí, o trabalho do Greenpeace é fantástico, mas é distorcido. Eles se preocupam muitas vezes mais com a natureza do que com as pessoas. E para nós que temos esse entendimento mais amplo do que o deles, nos cabe fazer isso. Como eu ouvi aí, né, da Beth e da Simone, o anseio de poder fazer um trabalho. Por conta disso, quando nós fomos estabelecer, há um tempo atrás, uma igreja lá no Porto Velho, né? Porto Velho, nós tínhamos uma visão integral. Nós tínhamos uma célula, mas nós começamos um trabalho social, conseguimos chegar dentro de uma escola, conseguimos avançar. Então nós temos na nossa igreja, a partir do que o Rei falou até do livro de Atos aí, uma visão integral, é uma missão integral. É atender o homem numa necessidade espiritual, mas também numa necessidade física, numa necessidade humana. Então anda junto. E aí quando a igreja ela se volta somente para uma questão, somente para essa questão dita espiritual, para a visão espiritual, ela deixa de fazer a outra parte. Então nos cabe fazer de maneira integral. E nós temos o dever, a obrigação de fazer isso. Aquele povo, quando foi separado lá por Deus, eles tinham uma responsabilidade de preservação. O chamado era para preservar. E aí também nós poderíamos abrir essa discussão aqui em outro momento. Eu acho até que seria interessante a gente abrir para uma discussão mais ampla com relação a esse tema da preservação. Porque quando nós desperdiçamos, nós também não estamos preservando. E aí a gente não percebe isso. Quando a gente não preserva, também a gente está desperdiçando. Então nós temos que também aprender a preservar, a sermos econômicos. Eu estou com um livro aqui, O Discípulo Radical, John Stott, que é o meu autor preferido, né? Então tem um capítulo aqui que ele fala do discipulado, ele trata só sobre a simplicidade de vida do discípulo. E aí ele tem como exemplo aqui a vida de um homem rico, que ele mudou os hábitos dele para viver com simplicidade, para poder ter mais recursos para investir na obra do Senhor. Ele teve uma experiência na África e ele passou a viver de uma outra maneira. Aí ele tinha 5 carros, ele falou, pô, preciso de 1, não preciso de 5. Era carro de luxo, ele falou, não preciso. A função primeira de um carro é que ele me transporte. Então nós não percebemos isso. Quando a gente exagera e não preserva. Então, em outro momento, nós vamos ter, sim, eu creio, a oportunidade de fazer isso. Até para que a gente tenha uma consciência mais ampla do que dessa questão da preservação, que é tão necessária e tão importante para nós. Amém?